Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo ao Igreja Açores de 9 de outubro. Esta semana ficou marcada pela reunião dos agentes do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, mas sobre isso falaremos no nosso espaço de entrevista com o Padre Norberto Brum. Por agora vamos à atualidade da Diocese açoriana. Inicia-se já na próxima quarta-feira a primeira visita do Bispo Dom João Lavrador às paróquias de toda a Diocese. Uma visita que começa pela Ilha Terceira. O ouvidor da Ilha Lilás, Padre António Henrique, traça-nos o roteiro previsto. Em princípio vai-se iniciar a visita pastoral pela zona oeste, ou seja, as paróquias compreendidas entre as Santa Bárbara e Quatro Ribeiras. Depois, em fevereiro, ele deverá visitar a zona leste, portanto, que compreende as paróquias de Ribeirinha, entre Ribeirinha e Cabo da Praia. Antes, portanto, em janeiro, deve visitar a zona periférica, que compreende as 5 paróquias de 5 Ribeiras, Porto Santo, Terra Chã, São Bartolomeu e São Mateus. Depois, em março, visitará a zona do Ramo Grande, que são as paróquias entre a Água e Praia da Vitória, e vai terminar, em princípio, no mês de abril, visitando as 5 paróquias da zona de Angra. Uma visita que, com a mudança de bispo na Diocese de Angra, ficou com 1 ano de atraso. A visita pastoral geralmente é de 5 em 5 anos, já deveria ter acontecido o ano passado, mas como Dom António estava de saída, não se realizou essa visita, portanto vai realizar-se este ano, e as outras ilhas depois certamente estarão condicionadas porque vão ficar com 1 ano de atraso, não é? Durante este ano pastoral 2016-2017, o prelado visita a primeira ouvidoria da Diocese. A ouvidoria da Terceira está dividida em 5 zonas pastorais, que reúnem mensalmente para a programação das atividades. Estas zonas pastorais correspondem a 33 paróquias e a 3 curatos. De 10 a 14 de outubro acontece em São Miguel o 5º roteiro de saúde mental, que pretende abordar o tema Dignidade em Saúde Mental. Ao Igreja Açores falou Vitória Furtado, responsável pelo Centro Social e Paroquial de São José e uma das mentoras destas jornadas, que já contam com 5 edições. Decorrerá na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, já na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, a partir das 9h50. Teremos a sessão solene, que será presidida pelo nosso Bispo de Angra. Depois, nós teremos oradores como a Vice-Presidente da Federação Mundial da Saúde Mental, a doutora Filipa Palha. Teremos também a participação da doutora Célia Carvalho. Teremos também o doutor João Palho, um diretor clínico reconhecido no continente, no norte. Teremos a doutora Clara Paes, que irá falar sobre o papel dos cuidadores e das famílias das pessoas com experiência com doença mental, e teremos ainda a participação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e do Instituto de São João de Deus, ou seja, as Casas de Saúde, que irão, portanto, apresentar alguns trabalhos desenvolvidos na área aqui na nossa região. A saúde mental é uma das prioridades do Serviço Diocesano da Pastoral Social. Este ano o roteiro de saúde mental é de acordo com o tema proposto pela Federação Mundial da Saúde Mental, é de facto o tema da dignidade em saúde mental. E esta também é uma grande preocupação do Serviço Diocesano da Pastoral Social para este ano, e dar continuidade ao trabalho que já foi desenvolvido
sentido de facto, esclarecer a comunidade face a essas questões da doença e da saúde mental, de esclarecer alguns mitos e, de facto, de promover aqui uma articulação e um trabalho em rede entre as instituições que trabalham na área na nossa região. Estas jornadas de saúde mental são abertas à comunidade e pretendem elucidar os cuidadores. Os interessados deverão apresentar-se amanhã, segunda-feira, 1 hora antes das exposições, de forma a realizarem as respectivas inscrições. Na última semana, a Pastoral Juvenil reuniu nas ilhas de São Miguel e também Terceira. As realidades das ilhas são distintas. Para o padre Hélder Miranda Alexandre, o grande número de grupos de jovens na Terceira, cerca de 28 grupos, deve-se a 2 fatores distintos. Há a característica do ser terceirense, que em geral as pessoas da Terceira gostam muito de se juntar, são muito animadas. E depois há aqui freguesias com vários grupos de jovens, como as Lajes, que têm até alguma ação concorrente entre eles. E também com um trabalho que tem sido feito aqui na Terceira de longo prazo. A presença do seminário aqui na Terceira ao longo dos anos, de vários padres disponíveis para este serviço, tem dado os seus frutos. Com o tempo, essas coisas vão se consolidando. Relativamente à reunião da passada quinta-feira, o balanço é positivo. Que a reunião da Pastoral Juvenil da Terceira parece-me correr muito bem. Tivemos um momento de planificação anual, com uma boa representação dos grupos de jovens da Terceira. E depois também tivemos momentos formativos, tivemos alguma reflexão sobre a natureza do grupo de jovens e também naquilo que se refere àquilo que foi a ida de um grupo de jovens às Jornadas Mundiais da Juventude a Cracóvia, que deram também partilhar connosco as suas experiências. O Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil traduz-se em grande parte por grupos de jovens, mas é o CNE, Corpo Nacional de Escutas, o movimento mais significativo e ativo na região. O movimento das Irmãs de Santa Doroteia assinala este ano 150 anos de ação em Portugal. Em São Miguel, com a colaboração do Centro Comunitário Cais de Remar, organizou uma peregrinação para 11 mulheres a Fátima. Uma das responsáveis pela comunidade das Irmãs de Santa Doroteia, a irmã Judite Moinheiro, fala desta viagem especial para estas mulheres. Em julho deste ano, nós fomos com um grupo de jovens e adolescentes. Tocou muito os jovens. A semana passada, o fim de semana passado, fomos com senhoras também daqui do Centro Comunitário Cais de Remar e algumas senhoras da freguesia da Lomba de São Pedro, entre as quais algumas eram mães das jovens que foram inicialmente. Portanto, foi dar um ar fresco, um ar novo à vida destas mulheres, porque ainda hoje conversava com uma delas e dizia: eu desde criança que sonhava ir a Fátima e eu dizia cá comigo, isto não passa de um sonho. E agora, como isto foi concretizável, isto foi uma mudança radical para a vida delas. Inclusive algumas ainda pensam em Fátima, na sua estadia em Fátima, e choram de comoção. O movimento das Irmãs de Santa Doroteia dedica-se há 150 anos à educação das mulheres desde tenra idade. Inicialmente as Doroteias vieram para cá, portanto, em 1866, com o fim de dar aulas às meninas e catequese nas paróquias. Porque para a nossa fundadora, a Paula Fracinete, ela considerava que educar bem as crianças é reformar o mundo e conduzi-lo à verdadeira vida. Com isto seria possível educar nos valores evangélicos, humanos e sociais. Portanto, para nós, Irmãs Doroteias, isto é muito importante, é uma característica nossa também, trabalhar tanto no ensino, na educação nos centros sociais, assim como nas paróquias, para que possamos ajudar a transformar o nosso mundo onde vivemos e também a Igreja, com certeza. Isto porque a religiosa socióloga acredita num papel mais ativo da mulher nas coisas da Igreja. Como disse o Papa Francisco em fevereiro de 2015,
é necessário estudar critérios e modalidades novas para que as mulheres não se sintam hóspedes, mas plenamente partícipes dos vários âmbitos da vida social e eclesial. Portanto, a Igreja reconhece que a mulher na Igreja é como que a parede mestra de uma casa na sua sustentabilidade. Assim, o papel da mulher é fundamental para o anúncio do Evangelho, a dinamização de movimentos e pastoral nas paróquias, assim como não podemos descurar o seu testemunho como na vida cristã e social, que é capaz de contagiar outros e levá-los à mudança de atitudes. Judite Moinheiro acredita que algumas características das mulheres podem ser um valioso contributo para a Igreja e para a sociedade. O facto da mulher ter uma capacidade grande de gerar vida, não digo só vida física, mas esta vida que transforma o ser humano, que lhe gera esperança e criar otimismo para a vida, não ficar desmotivada. Isto é uma capacidade muito grande que a mulher tem e que pode tanto pôr a render na comunidade, na sociedade, assim como na Igreja. Atualmente, as Irmãs Doroteias possuem apenas uma casa nos Açores, na Salga, concelho do Nordeste, onde apoiam a catequese e desenvolvem a ação pastoral, numa vertente mais social, na ouvidoria dos Fenais de Vera Cruz, onde lideram o Centro Comunitário Cais de Remar. E o convidado desta edição do Igreja Açores é o padre Norberto Brum, ele que é diretor diocesano da Pastoral Juvenil e que nesta semana reuniu em São Miguel e na Terceira com todos os responsáveis por esta pastoral. Antes de mais, boa tarde. Qual é a realidade atual dos jovens em contexto católico nos Açores? Boas tardes, é com alegria que partilhamos um pouco da nossa vivência e da nossa experiência ao nível da Pastoral Juvenil. Depois deste encontro diocesano de coordenadores que aconteceu aqui em São Miguel no dia 5 de outubro, em que estiveram presentes os representantes de 6 ilhas da nossa diocese, que de facto foi uma bênção, onde de facto ficou assim espelhado a nossa realidade da nossa diocese e tal como no primeiro momento do nosso encontro a psicóloga Joana Cabral, que faz parte do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, abordou a relação dos jovens de hoje. De facto, nós vemos que os jovens açorianos não são diferentes dos jovens de outras paragens, nem são diferentes dos jovens de ontem, nem de anteontem. São jovens que vivem a mesma problemática, que vivem as mesmas dificuldades, têm os mesmos anseios, têm as suas dúvidas, as suas inquietações, e de facto ficou visível e patente que de facto os jovens acabam por ser um pouco o produto do seu contexto social, do seu contexto religioso, cultural, do seu contexto geográfico, dependem muito da família, de todo o ambiente que o envolve. De facto, os nossos jovens experimentam aquilo que, ao fim e ao cabo, é produzido pela própria sociedade, aquilo que é produzido até mesmo pela própria Igreja. Nota-se que há necessidades, há dificuldades, há problemas que são transversais a todas as ilhas, independentemente de serem maiores ou mais pequenas. As dificuldades são transversais. Por um lado, o abandono, podemos assim dizer, da prática comunitária, da prática religiosa, um pouco a aversão àquilo que é da Igreja, que é moral, e também esta abertura, este desejo também de querer novidade, de buscarem coisas novas, fazerem experiências novas. Mas há sinais de esperança, há sinais de alegria também que nos movem e que nos entusiasmam, porque a Pastoral Juvenil existe não é só para aqueles que já estão dentro, é sobretudo para os que estão fora, é para todos. E a proposta é de facto tratarmos de chegar a todos, fazer chegar uma palavra, fazer chegar uma mensagem, mas sobretudo uma presença. E ficou bem patente neste encontro e a partir das partilhas que foram feitas de todas as ilhas, dos coordenadores das ilhas presentes, é que de facto há necessidade de uma presença, há necessidade de um olhar misericordioso, há necessidade de darmos respostas quando elas existem e quando não há, sermos também buscadores de respostas, estarmos ao lado dos jovens e procurarmos não tanto responder a todas as suas questões, mas
estamos abertos, ao fim e ao cabo, àquilo que eles nos vão pedindo, nos vão exigindo e vão querendo. Mesmo no contexto de dificuldade, de compromisso, que é próprio, característico desta etapa da vida. No entanto, a gente vê que os jovens estão despertos para as questões sociais, estão despertos para o voluntariado, estão despertos para a ajuda ao outro, são sensíveis ao sofrimento, são sensíveis às carências dos outros, mas sente-se que não há aquela efetividade como era desejável, aquela persistência, facilmente desistem, buscam muito o imediato. E outra situação que também ficou bem visível é a extrema dependência que hoje os jovens têm do virtual, da internet, das redes sociais. Portanto, acaba-se por criar quase que um jovem virtual. Quer dizer, tudo passa por ali, o estar ali, e falta um pouco esta personalização, este estar sem ser de forma virtual, mas ser de uma forma pessoal, direta. Há que também, não é colmatar esta falha, mas há que estar despertos para esta situação de que a virtualidade também não personaliza. É preciso um pouco orientar, é preciso um pouco criar condições para que os jovens possam fazer a sua opção vocacional, possam fazer o seu caminho de descoberta da fé e, como nos dizia Dom João, também esta inserção na vida comunitária. Fazer a experiência da Igreja em comunhão, na comunidade. A comunidade é a expressão viva da Igreja. E, de facto, sente que há um déficit de vivência comunitária por parte das juventude, por parte dos nossos jovens. E depois desta reunião, também com presença do Bispo Dom João Lavrador, que aspectos são prioritários e o que é que defende o líder da Igreja Açoriana em contexto de pastoral juvenil? A prioridade, de facto, é darmos prioridade. É darmos prioridade aos jovens, é darmos prioridade a este acompanhamento, a esta oferta de presença, esta oferta de participação, de comunhão e, sobretudo, de testemunho. Sermos testemunho, mesmo num contexto de dificuldade de transmissão da mensagem, mesmo num contexto de dificuldade em cativar, sermos capazes de, como nos desafiava o nosso Bispo, sermos criativos. Sermos capazes de ser criativos, não ficarmos naquilo que já se fazia, naquilo que já se faz, mas sermos criativos, sermos originais. E sobretudo, um aspecto que foi bastante salientado, aliás, o Papa Francisco fala nisso na Alegria do Evangelho, é a necessidade de darmos protagonismo aos jovens. De não fazermos coisas para os jovens, mas de fazermos coisas com os jovens. Envolver os jovens. Os jovens não podem ser consumidores. Nós não estamos a produzir para os jovens consumirem. Não, o jovem tem que ser produtor. O jovem é agente da sua própria formação. O jovem é aquele que está mais perto do outro jovem, aquele que é capaz de evangelizar, de trazer uma palavra. Por isso mesmo, a necessidade de dar protagonismo aos jovens, de darmos trabalho, pormos os jovens a mexer, deixar que eles sejam produtores, deixar que eles sejam capazes de dizer aquilo que querem, aquilo que esperam e darmos oportunidades. É certo que vão errar, é certo que vão falhar, este talvez não será tão bom, amanhã será melhor, mas darmos este protagonismo. Claro que também constatou-se que há algumas resistências nas comunidades, ao nível das pessoas, das mentalidades. Às vezes os jovens querem tomar iniciativas ou querem tomar rédeas em algumas situações e às vezes não lhes é permitido, porque não pode ser assim e tal. Mas tem que haver espaço para uma comunhão maior. Os jovens têm que ser mais envolvidos nas dinâmicas das comunidades, dar-lhes trabalho, dar-nos a prioridade para que eles também sejam protagonistas. Não podem ser consumidores, porque senão ficam consumidos. Quer dizer, com tanto consumir, ficamos consumidos, ficamos desgastados. É preciso dar-lhes protagonismo dentro desta originalidade, dentro desta capacidade criativa, dar-nos espaço. Depois, o que foi constatado também é a necessidade de uma contínua formação. A formação não só dos líderes, não só dos coordenadores, dos animadores dos grupos, mas também a formação do próprio jovem. Criamos espaços de formação para os jovens, não só para os líderes, que é muito importante, e neste aspecto ainda há um déficit que tem que ser colmatado, mas haver formação para os jovens,
Claro que a gente também conversando vimos que aquilo que é celebrativo, aquilo que é mais dinâmico, vamos falar nestes termos, é mais motivador, os jovens aparecem. Mas não temos dificuldades para termos jovens em encontros, em retiros, em celebrações de vida da juventude, em celebrações do escotismo, mas já há dificuldade maior no que toca à formação. Daí entra outra vez a questão da criatividade, sermos capazes de produzir uma formação que seja capaz de motivar, que seja capaz de entusiasmar. Daí a criatividade necessária em sermos originais nas nossas formações. Não poderão ser uma formação num estilo rígido, mas uma formação mais aberta, mais dialogante, mais interventiva, mas proporcionarmos o itinerário de formação, que não acaba nem se esgota na catequese. Porque, por vezes, 10 anos de catequese para muitos é muito tempo, mas tem que haver uma formação que ajude o jovem, por um lado, a redescobrir Jesus, a redescobrir a Igreja, mas também decidir-se vocacionalmente. Daí também o que foi bastante frisado a necessidade de uma articulação entre pastoral juvenil e pastoral vocacional. Levar os jovens, a pastoral juvenil tenta também levar o jovem a optar vocacionalmente, não só para o sacerdócio, para a vida religiosa, mas para outros estados de vida laical, de consagração. Somos capazes de fazer esta conjugação de maneira que os jovens possam também orientar-se vocacionalmente, sejam capazes de serem protagonistas também de uma mudança, sejam protagonistas de uma transformação. É começar pela própria vida, é começar pelo seu próprio ser. Ainda em abril deste ano promoveram uma formação para os ditos animadores, que podem ser as pontes essenciais para evangelizar os jovens. Qual é concretamente o papel destes animadores? O animador, como diz o nome, é aquele que anima, é aquele que motiva, é aquele que consegue congregar, mas é sobretudo aquele que é capaz de dar protagonista a cada um dos jovens de um grupo. Claro que também ficou patente que o grupo de jovens como instituição está a passar por algumas dificuldades. Já não é tão fácil congregar-se os jovens em grupos como era há uns anos atrás. Há ilhas com mais outros com menos dificuldade em manter, em criar grupos de jovens. Daí a criatividade no sentido de não reduzir, nem se pode reduzir de maneira nenhuma, a pastoral juvenil a grupos de jovens. A pastoral juvenil tem que ser muito mais abrangente, porque nos grupos de jovens, no tudo da diocese, abrangemos se calhar 1000 jovens no tudo da diocese, o que é pouco. Por isso a pastoral juvenil não se esgota no grupo de jovens, tem que ir mais além do grupo, tem que ser mais abrangente. Daí que o animador, o coordenador da pastoral juvenil, não é só aquilo que orienta um grupo, mas é aquilo que é capaz de motivar os jovens para o trabalho, para um grupo, no caso concreto do grupo de jovens. É um líder. E o líder não é o que faz tudo. O líder não é o que manda, mas é aquele que faz com que os outros também façam. É aquele que podemos dizer, numa linguagem mais corrente, é aquele que põe a mexer. É aquele que consegue levar o outro a desempenhar num papel ativo. E os animadores da pastoral juvenil, como em qualquer outra área da pastoral, são decisivos, porque eles acabam por ser um pouco o rosto da própria pastoral, da própria pastoral juvenil. E aí é que tem um papel importante e preponderante, na medida em que motiva, na medida em que consegue congregar, em que consegue ser criativo, consegue promover cada um dos jovens, consegue explorar, deixem passar o termo, as potencialidades de cada um e evidenciar, de facto, aquilo que cada jovem consegue fazer e produz. Por isso, os líderes, os coordenadores, os animadores, são fundamentais na medida em que eles abrem-se também a esta ação, este desafio de acompanhar, aquilo que vai acompanhando, aquilo que é capaz de dar de si próprio a um grupo, a um jovem. E sobretudo, animar, porque se um animador de pastoral juvenil, um coordenador de pastoral juvenil ou de qualquer outra área de pastoral não está animado, não consegue animar ninguém. Por isso, tem que ser um polo de motivação, um polo de entusiasmo, mas sobretudo alguém que acredita na juventude, alguém que acredita, alguém que tem esperança, alguém que sente alegria neste trabalho, nesta doação. Porque é aí que a mensagem vai passando, porque não pode ser só palavra, não pode ser só conferência, não pode ser só encontro, tem de haver testemunho.
é alguém que é um testemunho. E aí, o grande animador de um jovem é o outro jovem. E por isso a prioridade é agarrar aqueles que já participam, aqueles que já estamos envolvidos nas nossas dinâmicas e fazer com que ele seja o protagonista da pastoral juvenil junto dos outros. Que ele seja um agente de pastoral juvenil. Porque a partir daí, os jovens é que estão inseridos nas escolas, estão inseridos nos ambientes universitários, estão nos clubes, nas associações, em tantas situações da sociedade. Por isso, ele tem que ser um animador, tem que ser alguém que motiva, alguém que entusiasma, porque senão a gente não consegue ir mais além. Padre Norberto Brum, São Miguel e mais ainda a Terceira são as ilhas com mais grupos de jovens, e não literalmente grupos de jovens. Há alguma justificação para este fenómeno? Quais são as ilhas que precisam de maior atenção? O que é que há a fazer nessas ilhas num futuro imediato? Todas as ilhas precisam de atenção. Todas as ilhas são povo de Deus e todas as ilhas têm esta necessidade deste acompanhamento, desta presença. O facto de notar São Miguel e Terceira terem um maior número de grupos de jovens também o fato perante por estas ilhas terem mais jovens. Aliás, estas ilhas poderiam ter muitos mais grupos, porque a população jovem poderiam ter muitos mais grupos. Mas, por exemplo, estamos a falar na Terceira que tem cerca de 30 27 grupos. Não é? Exatamente, 27 grupos tem a Ilha Terceira. Poderia ter mais, né? Estamos a olhar para a população que tem. O que quer dizer, que são as duas ilhas mais populosas, são aquelas que têm a maior facilidade. Depois, existe uma dificuldade nas ilhas mais pequenas. E esta dificuldade prende-se pelo fato de que, primeiro, estas ilhas as ilhas mais pequenas têm pouca juventude. Porque a partir do 12º ano, a maior parte dos jovens saem das suas ilhas para ir estudar e grande parte já não regressam. É um primeiro fator. Há pouca juventude. Há ilhas com um déficit muito grande de juventude. Depois, a dispersão. Atendendo a que são poucos os jovens nas comunidades, a dispersão geográfica também não favorece um pouco esta possibilidade. Paróquias muito reduzidas a nível de população, acaba um grupo de jovens com um ou dois jovens não motiva. Daí que está a ser feito um trabalho bastante interessante nas ilhas mais pequenas, no sentido de criarem grupos de jovens de ilha. Isso já acontece, por exemplo, nas Flores. Isso está a acontecer na Graciosa. Há esta necessidade também de agrupar, por isso está-se a constituir grupos interparoquiais, que de facto motiva mais e é mais, acaba por ser mais próximo para os jovens e é mais interessante dado o número reduzido de jovens. O grande desafio é fazer chegar esta mensagem, fazermos esta envolvência com todos os jovens. Não sendo possível haver um grupo de jovens, que haja iniciativas. E isso tem acontecido. Isso, hoje, no encontro que decorreu dos coordenadores, ficou bem patente que, de facto, em todas as ilhas tem havido imensas iniciativas ao nível da pastoral juvenil. Estamos a falar em encontros, estamos a falar em vigílias, estamos a falar em celebrações. Há imensas coisas que se têm realizado em todas as ilhas, em todas mesmo, que de facto mostram a vitalidade da pastoral juvenil da nossa diocese. E de facto é uma bênção. Todas as ilhas ao seu ritmo estão a trabalhar, todas as ilhas estão entusiasmadas, todas as ilhas têm equipas coordenadoras de pastoral juvenil, que é ótimo. Por isso há esta atenção também à juventude, mesmo que não haja um grupo, porque nas ilhas mais pequeninas a situação é mais difícil. Daí que haja uma ação pastoral juvenil mais abrangente. O desafio é não descurarmos, de facto, os jovens que nós temos. Se é 10, se é 20, se é 30, são muitos, são poucos, os jovens que a gente tem. Não se pode fazer um encontro, por exemplo, na Ilha das Flores com 500 jovens, mas pode-se fazer, se calhar, com 20 ou com 30. E é cada um, à sua medida, viver aquilo que pode ser vivido, experimentar aquilo que pode ser experimentado e fazer aquilo que é possível. E, de facto, isso tem sido feito. Graças aos padres que estão a coordenar a pastoral juvenil em cada uma das ilhas, isso tem sido feito. Tem havido esta proximidade,
ter visto esta aproximação e esta atenção, este cuidado, este desafio. Depois também temos que recordar que em todas as ilhas nós temos o CNE, o escotismo, que é o movimento da Igreja. Aí também conseguimos agarrar muito da nossa rapaziada. Aliás, o CNE é o maior movimento de juventude de Portugal e o maior de juventude também na nossa diocese. E todas as ilhas têm o CNE. Daí também é uma forma de estar, uma forma de presença e realmente de aproveitar estes momentos, aproveitar estas sinergias. De fator também, que foi realçado, é um desafio, é uma dificuldade de desafio, é que a maior parte dos nossos jovens, principalmente nas ilhas mais pequenas, estão envolvidos em muitas atividades, nomeadamente no desporto, porque é uma forma também que os jovens têm de poderem sair da sua ilha. É uma forma que têm de poder sair para fazer desporto. Vão para outras ilhas, já vão para o continente. E o que é que acontece? É que durante a semana há escola, há treinos, há o desporto, chegam-se ao fim de semana, há os jogos, há a saída da ilha, e isso dificulta também um bocadinho a questão da dinâmica da pastoral juvenil. Não é só a questão da pastoral juvenil, são as próprias catequeses, a própria comunidade. Há esta envolvência grande. Por um lado é bom, é salutar os jovens também estarem inseridos, só que e nota-se que há um excesso, vamos dizer assim, de atividades. Ocupa-se os jovens de tal maneira que depois acaba por não haver oportunidades para outro tipo de situação. E claro, num jovem, se formos escolher entre estar num encontro de reflexão, adoração e um jogo de futebol, logicamente, a escolha a gente sabe como é que vai tombar. Por isso também, esta criatividade também de criar-se tempos e espaços que criem oportunidades aos próprios jovens. Padre Norberto Brum, já não temos mais tempo, muito haveria para conversarmos sobre a pastoral juvenil da Diocese de Angra. Obrigada por ter vindo ao nosso espaço de rádio, obrigada pelas suas declarações aos nossos microfones e havemos de conversar sobre este tema, sobre este e muitos outros temas, num programa muito em breve. Exato, olha, obrigado por esta oportunidade e dizer, para terminar mesmo, que este encontro foi uma bênção, na medida em que ficou estabelecida esta ponte de comunhão, esta unidade, e já foi delimitado algumas iniciativas a nível diocesano, nomeadamente correntes de oração e a criação de uma página de Facebook comum a todos. Quer dizer, há pequenas coisas, pequenos passos que vamos dando ao nível da comunhão e da unidade. Bem-haja para o programa e que sejamos sempre cada vez mais a Igreja dos Açores. Muito obrigada, Padre Norberto Brum. Obrigado. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.